Vamos falar de um assunto que deve ter bastante gente com essa preocupação, e eu queria saber de ti como é que a gente faz para resolver ou amenizar, chamado disfunção do desejo sexual. O que quer dizer isso, doutor Rafael Fraga? Certo. Disfunção do desejo sexual é a falta de vontade de transar, a falta de vontade de namorar, sim, a falta de vontade de se relacionar com a parceira sexual, né? Sim. É uma parte da sexualidade. Certo. Né? Essa redução do desejo. A outra parte é a própria ereção em si, né? Que para o homem depende muito, para a mulher, da lubrificação vaginal, né? Sim. Mas o desejo, as pessoas podem ter falta de desejo, mas ter uma ereção normal. Né? Ela vai acabar não transando porque não tem vontade de procurar. Mas se for procurado, até transa, mas transa sem vontade, né? Sim, entendi. São duas coisas distintas nisso aí. Exatamente. Bom, então, o que eu posso dizer assim? Isso é um problema orgânico ou é um problema daqui a pouquinho até neurológico, com a gente com a cabeça pesada de problemas, essas coisas? Como é que tu vê isso, hein? Bem, tem causas orgânicas, né, que são doenças detectáveis por exames. A gente sabe que o aumento da prolactina, que é um hormônio que circula no nosso sangue, quando está muito aumentado, o homem perde o desejo sexual. Sim. A diminuição da testosterona também acaba deixando a da pessoa mais fraca, com menos vontade de interagir no dia a dia, também diminui o desejo. Então, obviamente que isso aí a gente vai botar como diagnóstico diferencial, ou seja, pensar em outras doenças, que a parte psicológica é muito importante, né? Não, fora as alterações orgânicas, né? Pois é, eu fico imaginando assim, né? Daqui a pouco tu tem um relacionamento super bom com a pessoa, mas tu tá com a cabeça daqui a pouco num problema da empresa, do emprego, não sei, né? Se isso tudo não soma-se a esse problema, que disfunção erétil é uma coisa, desejo sexual é outra. É outra e sabe que é uma das causas de brigas, né, nos relacionamentos, porque o homem normalmente, quando não tá afim, não procura, né? E normalmente é o homem que procura, né, na maioria dos casais. Sim. E ele não procurando já causa todo, né, um transtorno ali da esposa achar que tá tendo algum relacionamento fora do casamento, e não é. Realmente ele tá passando por um período de distúrbio aí do desejo. Né? Então o urologista, que é o teu caso, tu averiguando isso aí, daqui a pouco tu pode sugerir que a pessoa tem que trabalhar também as causas psicológicas, é isso? Com certeza. Depressão, que é uma doença que afeta 30% da população mundial, sim, é uma das causas que, além de causar dificuldades da pessoa se relacionar em geral, e o desejo fica praticamente zerado nas pessoas que estão deprimidas, né? Sim. E aquela coisa, briga entre o casal, vai diminuir o desejo, né? Ninguém gosta de... Ninguém vai ter desejo dentro do ambiente conturbado, né? Nós estamos falando de homens e mulheres, né, nesse caso, né? Porque todo mundo também volta com isso. E parece que o dia a dia da gente, essas atribulações, né? Relacionamento entre pessoas, daqui a pouco para sair, para ir num bar, para ir num baile, numa festa, tu não tem também relacionamento, tem um problema social de relação, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, o desejo é quando tá tudo bem, né? O homem ou a mulher que está tendo relações sexuais, tendo desejo sexual, a vida dessa pessoa tem que estar numa harmonia, né? Qualquer coisa que estiver fora dos trilhos, como desemprego, falta de dinheiro em casa, alguém doente na família, né? Tudo isso aí são coisas que tem que ser trabalhada a parte psicológica também, com um psiquiatra, com um psicoterapeuta, né? Pois é, trabalhar isso aí. Bom, e como diz o outro, há tratamento para trabalhar, por exemplo, quimicamente, psicologicamente, um caso esse de falta de atração ou falta de desejo sexual? Claro que sim. Existem medicamentos para se repor os hormônios que estão embaixo. Sim. Para se reduzir aqueles que estão altos. Existem medicamentos para melhorar a circulação de serotonina, que é quando está uma desregulação da serotonina, os pacientes ficam, além de deprimidos, também com uma quase ausência de desejo sexual. Existem medicamentos que, além de trabalhar a parte psicológica, facilitam a ereção, né? Tem muitos homens que acabam diminuindo o desejo porque se frustram, né? Vão transar, ficaram com o pênis
não muito ereto, ou mesmo não conseguiram ter nenhuma ereção. Esses homens, a tendência dele é reduzir o desejo e procurar canalizar para outras coisas, né, a sua energia, por medo de falhar novamente. Né? Pois é, que coisa, né? E isso deve ser um público interessante, né? Uma quantidade de gente nisso, né? É muito comum, muito comum. Eu tenho diversos pacientes, todos os urologistas têm muitos pacientes que chegam no consultório se queixando de baixa do desejo sexual, que obviamente que uma das coisas é o dia a dia. Se o relacionamento, a gente não alimenta o relacionamento com coisas boas entre o casal, a tendência é que o desejo vá diminuindo cada vez mais com o passar do tempo. Né? É muito interessante. Isso é quase um trabalho de um urologista e um psicólogo junto, né? A parte psicológica eu considero mais importante, né? O urologista vai tratar as doenças orgânicas que são a menor fração do problema do desejo, né? E a parte psicológica é a mais importante. Daqui a pouco podia fazer uma consulta dupla aí, o doutor Rafael Fraga e um psicólogo do lado entrevistando o seu paciente, né? Exatamente. A gente acaba, né? Todo urologista acaba fazendo um tratamento psicológico, né? Porque homens, para ir no médico já é difícil, e quando vão já querem resolver tudo que pode, né? Então a gente procura orientar de uma maneira geral, e normalmente no caminho para um psicólogo. Agora, vamos falar das mulheres, doutor Rafael, porque muitas vezes o foco é todo para os homens sempre, né? A percepção por parte das mulheres de que não é procurada ou que houve alguma frustração durante uma relação, isso também as mulheres podem e deveriam de ajudar também nesse processo, né? Com certeza. O estímulo feminino, o estímulo do toque, do desejo, o homem percebe de longe, né? E isso aí é uma das coisas que ajudam muito. Essa aí, a harmonia do casal é fundamental. Mulheres, obviamente, que depois dos 45, 50 anos de idade, começam a declinar a parte hormonal. Sim. E hoje em dia os ginecologistas têm à disposição diversos medicamentos aí para fazer a reposição hormonal, melhorar a disposição delas na parte da sexualidade de uma maneira bem interessante. E tu acha que as mulheres procuram esse tipo de tratamento? Porque o tratamento, por exemplo, de beleza, essas coisas, funciona muito, né? Mas as mulheres procuram esse tipo de ajuda nesse quesito, doutor Rafael? Procuram muito menos do que os homens, né? Para a mulher, a parte da sexualidade, eu digo na maioria das vezes, é menos importante que para o homem. Eu detecto que muitas vezes as mulheres acabam tendo relações sexuais mais para satisfazer o homem do que por vontade própria, né? Ou por questão de ressecamento vaginal. Eu já tive relatos no consultório de mulheres, eu já sou casada há 50 anos, para não terminar o meu casamento eu acabo tendo que ter relações sexuais mesmo contra a vontade, sem ter vontade, né? Pois é, que coisa, é um assunto delicado, mas é importante de nós aproveitar aqui e ver quando falar. Tu sabe que o pastor, o Cláudio, né? Ele trata justamente sobre isso nos cultos e nas apresentações dele, né? Como o relacionamento de casal, ele é muito mais íntimo e deveria ser trabalhado pelas partes, né? Para que se mantenha aquecido durante a sua vida de casamento, né? A questão é aquela coisa de chegar em casa e não dar um beijo, né? Só dar um oi de longe. Todo esse aconchego, essa aproximação é muito importante, né? E as mulheres devem procurar também o ginecologista lá para fazer a reposição hormonal e melhorar a parte delas também para conseguir interagir de uma maneira melhor, né? Melhor. Esse é o Dr. Rafael Fraga, que bate o papo toda terça-feira conosco, meu amigo. Um grande abraço e bom trabalho para você, hein? Um abraço, Fábio. Um abraço a todos. É um belo assunto.